brincar é o principal trabalho da criança, é o trabalho mais sério. As crianças estão perdendo os seus espaços cada vez mais, né? Esse espaço de brincar, por conta da urbanização, por conta do medo, né, que a gente tem, então a gente fica cada vez mais prendendo as crianças. Então acho que é um assunto muito pertinente nesse momento, né? E é que nem a Sidneia falou, como é que a gente faz, né? Mas a gente precisa tirar o tempo e olhar para isso, né? Porque hoje em dia, né, como a gente não quer ficar repetindo muito os padrões que vêm dos nossos pais e tudo mais, né, que era uma coisa, né, super imposta, né, o tempo todo, a gente vem, né, com uma questão de sempre dar muita liberdade para as crianças, né, e ao mesmo tempo muita proteção, né, proteção não no sentido bom, porque proteção sim, a gente precisa proteger a infância, precisamos proteger as crianças, para não deixar totalmente as crianças largadas e soltas e a gente trabalhando o tempo todo e não olhando para essas crianças, deixando elas fazerem o que elas quiserem, ou no celular, ou no computador, ou mesmo com outras questões, né? Enfim, e não estabelecendo, não se conectando com essa criança. E também, o que não é legal é o contrário, é a gente ficar super protegendo, ficar o tempo todo em cima, falando o que tem que fazer, cuidando, né, não deixando com que a criança, né, se fortaleça, se ative, enfim, naquilo que ela precisa descobrir e tudo mais. Então, eu acho que esse ponto que a gente tem que tentar encontrar é de ter alguns momentos importantes, né? Então, assim, esse momento, que seja 1 hora, sabe? Eu vou ficar com o meu filho, tô aqui para você, né? Você quer brincar? Então vamos lá, e tá inteiro nesse momento, né? Para depois, a hora que parar, que acabar esse momento, aí sim, aí a gente vai trabalhar e ele vai ter que, né, ficar um pouco sem a mãe por perto, mas quando tiver, né, tá presente, tá inteiro, né? Os maiorzinhos querem contar histórias, a gente está lá ouvindo aquilo que eles estão falando, está observando, está interagindo. E o importante, quando a gente fala de brincar livre, não é que é para largar a criança, né? Largar a criança e falar, não, vai lá brincar que eu preciso trabalhar. Não é nesse sentido. A gente pode até estar junto nesse momento, mas a gente está cuidando para que a criança escolha a brincadeira, para que a gente se coloque dentro desse brincar da criança e não ao contrário. Não a gente ficar dirigindo o tempo todo, ficar dizendo como que ela tem que brincar e do que ela tem que brincar. Então, quando a gente fala de brincar livre, não é esse brincar que eu dou as costas para a criança. Tudo bem, tem vários momentos que, de repente, eu tô lá cozinhando, lavando, né, fazendo alguma atividade, ou mesmo trabalhando, e a criança está super bem brincando, ótimo, né? Mas não é no sentido de um abandono, né? Não posso ficar junto, você tem que brincar livre, né? Mas é sim proporcionar tempo e espaço para essa criança brincar livremente, né? E é o que está acontecendo muito é que a gente está com as nossas agendas super lotadas, né? Porque no primeiro momento, uma coisa que a gente precisa ter consciência é que o tempo e o espaço da criança é completamente diferente do nosso. A criança tem uma outra noção, né, disso, é diferente do nosso, né, que a gente vê hoje, assim. Então, a gente tem que entrar no universo da criança para a gente compreender um pouco as coisas e aceitar os momentos e as fases, né? E quando a gente fala de tempo eu acho que é um enigma ainda, né? A gente sabe que a criança tem um tempo diferente do nosso. A criança, ela não tem noção do tempo, né? Para ela, o brincar, aquele momento que ela pode ficar horas e horas e horas e de repente não tem fim, né? A criança, ela não tem noção do que foi ontem e do que é amanhã. Muitas vezes ela fala assim, porque amanhã eu soltei pipa com meu pai,
né? Mas na verdade isso foi ontem. Então eles não têm muito essa localização nesse tempo. Para a gente parece que é completamente diferente mesmo, assim, que a gente... Eu tinha uma sensação de quando eu era criança de que eu podia fazer tudo, que tudo ia caber dentro daquele tempo, né? Diferente de hoje, que o tempo é super curto, né? Que o tempo é enorme, então tem muitas possibilidades nesse tempo, né? E hoje em dia, o que acontece com toda essa tecnologia, né? O tempo parece que foi, para nós adultos, ele foi se estreitando, né? Uma coisa que acontece lá no Japão, em 5 minutos a gente já está sabendo aqui o que aconteceu. A gente abre a internet, abre o computador, é muita informação, é muita coisa que a gente tem que fazer, é muita coisa que a gente tem que assimilar. É celular, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é agenda, é clientes, enfim, é muita coisa, e a gente vai sendo engolido, né, pelo tempo. A gente tem uma agenda cheia de coisas e é tanta informação nesse mundo, e a gente sempre fica com uma sensação de que a gente não dá conta, de que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente, né, precisava fazer, a gente não conseguiu ler tudo que a gente precisava, a gente não conseguiu se informar de tudo aquilo que a gente sentia que era necessário, a gente não deu conta da agenda toda, né? E a gente fica frustrado, né? Puxa, tinha tanta coisa para fazer, hoje eu não consegui fazer nada. E daí a gente se sente mal com isso, né? Em algum lugar lá dentro, a gente se sente incapaz de ter feito tudo o que precisava, de ter assimilado, absorvido tudo aquilo, de ter percebido tudo aquilo que a gente deveria ter percebido. E daí a gente pensa como adulto, a gente pensa assim, né? Eu não quero que minha criança se sinta incapaz de fazer as coisas como eu me sinto. E daí, inconscientemente, a gente quer que a criança aí entre num ritmo mais acelerado. Então, a gente lota as agendas das crianças e a gente quer que dê conta. A gente quer que as crianças façam as coisas no nosso tempo, tudo muito rápido. Só que o tempo da criança é completamente diferente. Só que a gente quer acelerar. Não, agora você faz isso, depois você faz isso, né? E no controle, a gente quer estar no controle. A gente quer estar lá. Não, vai lá, tem que fazer isso, vamos, porque senão a gente vai perder hora. Gente, o que é perder hora para criança? A criança não tem noção de hora, perder hora. Né? Quantas vezes a gente fala, vamos, senão a gente vai perder hora. Né? Eu já vi várias mães falando com o filho assim, olha, eu vou te dar mais 5 minutos para você brincar, mais 5 minutinhos. Isso não faz sentido nenhum para a criança, mas a gente quer acelerar, a gente quer que a criança entre nesse ritmo acelerado nosso. Então, e a gente não dá o tempo, a gente não cria isso para a criança poder se desenvolver, poder estar dentro do tempo dela, daquilo que é necessário para ela se ativar, para ela se descobrir. Não, a gente acha que a gente tem que fazer com que a criança se enquadre o quanto antes naquilo que a gente acredita que é o melhor para ela, porque a gente acredita de verdade, a gente não faz isso por mal. A gente acredita que o melhor para ela é ela seguir aquela agenda, ela fazer aquele monte de coisa que ela tem que fazer, porque ela tem que estudar matemática, ela tem que fazer pulmão, aí ela tem que fazer o balé, ela tem que fazer o piano, ela tem que fazer a natação, aí ela tem que fazer o judô, aí ela tem que fazer um monte de coisa, né? E ela não tem o tempo dela. Aí o que acontece? A criança vai crescendo com esse monte de coisa. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ai, minha mãe tá com pressa. Ai, eu não dei conta disso. Nossa, eu comecei a brincar aqui, mas eu já tenho que parar porque a minha mãe já tá me chamando, porque tem uma outra atividade que eu tenho que fazer agora, e porque a escola, e porque as aulas online, e porque... Aí a criança, ela vai se sentindo incapaz. Ela vai também se sentindo incapaz, só que ela vai crescendo. Nessa principal fase da vida dela, que é do 0 aos 7 anos, ela vai crescendo se sentindo incapaz. Ela sente que ela não vai dar conta disso. Isso é muito para ela. E é muito, mas para a gente já é muito. Imagina para uma criança. E daí o que acontece? Nessa principal fase da vida dela, que é onde ela tem que adquirir essa força interna, né?
ela cresce se sentindo incapaz, vendo que esse mundo tá cheio de coisas e que ela não tá dando conta, e que a mãe dela, o pai dela e a escola e todo mundo tá exigindo um monte de coisa dela que para ela não faz muito sentido e que ela não tá dando conta. E ela se enfraquece, né? Porque ela vai ficar com medo da vida. Ela vai ficar com medo das coisas. Ela vai ficar apática. Ou ela vai para o extremo, ou ela vai ficar agressiva, ela vai ficar desencaixada. A criança precisa brincar. Brincar livremente. Né? Então, porque no brincar, ela vai digerindo todo esse mundo e todas essas informações que estão chegando para ela, e ela vai se expressando através do brincar, ela vai se conhecendo através do brincar, ela vai se conectando através do brincar, e do brincar livre, não do brincar dirigido. Ah, na minha escola as crianças brincam. Hoje brincaram de desenhar a casinha, amanhã elas vão brincar de desenhar as formas, depois elas vão brincar de copiar a face do coleguinha, aí assim, aí fica tudo assim, dirigido. Você vai brincar disso, agora você vai brincar disso, agora você vai brincar disso, agora você vai brincar disso agora. Ah, mas elas estão brincando o tempo todo. Não é desse brincar que eu tô falando, gente. Tô falando de brincar livre, que é a necessidade da criança se expressar com aquilo que ela tem dentro dela. Não é a gente que sabe o que ela precisa se expressar. Não é a gente que sabe aquilo que ela precisa ativar dentro dela para ela se fortalecer. Quando a gente fala de autonomia, a autonomia vem desse brincar autônomo. Ela brincar sozinha, começa aí. O que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar do tempo, porque nós vamos dar esse tempo para a criança. Então, precisamos cuidar desse tempo, que é diferente do nosso. Deixa a criança brincar no tempo dela. Assim, a criança não precisa de... Ninguém aqui está falando de brinquedos caros e de coisas enormes e gigantes. Sabe, estamos falando do simples. As crianças, elas já absorvem as coisas sem a gente querer que elas absorvam, né? Toda essa energia que está no mundo, dessa pandemia, eles já estão absorvendo tudo isso. Então, quando eu falo de a gente cuidar do tempo e cuidar do espaço, né, do ambiente que essas crianças estão, a gente tem que cuidar para que essas crianças não tenham acesso a tudo isso que a gente está passando. Porque naturalmente eles já têm. Então, se a gente fica o dia inteiro com rádio ligado, com televisão ligada, ou escutando conversas de adulto, né? Eles vão se apavorar. Né? Eles vão se apavorar e vão ficar com muito medo. Tem histórias de crianças que não estão querendo comer. Porque a comida vem da rua e na rua tem um vírus que mata todo mundo. Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso, porque quando a gente menos percebe, eles estão... E se a gente tira essa válvula de escape, principalmente nesse momento, quer dizer, em todos os momentos, mas aqui, né, a gente está passando por esse momento histórico, né, que é muito pior. Então, as crianças estão absorvendo tudo isso do mundo e não estão tendo para onde colocar, se expressar, né? Então, é através do brincar que ela vai digerindo, que ela vai se aliviando, que ela vai colocando isso para fora. Sabe? Então, a gente está tirando o tempo da criança brincar livremente, ou porque a gente está o tempo todo dizendo o que tem que fazer, ou porque elas estão ficando muito na frente das telas e ela não está tendo tempo para ela colocar isso que ela precisa, né? Para digerir essas coisas e não ficar tudo guardado aqui. É horrível quando a gente fica com as coisas todas guardadas aqui, não é? As crianças estão ficando apavoradas, né? Estão sentindo muito a falta. E como é que a gente pode fazer isso? É ouvir, de repente, o que eles têm para dizer, né? O seu que é maiorzinho, né? Tentar transformar esse ambiente, não deixar o ambiente dentro de casa muito pesado, porque já está tudo muito pesado, né? Eu costumo falar da música, que a música é uma ferramenta ótima para a gente ter nesses momentos, que a música alivia, a música ajuda, né, a gente também se expressar e colocar para fora, assim como no brincar, né? A música nos faz bem, a música transforma o ambiente. Então, é cuidar desse ambiente para que eles não sejam afetados e criar esses espaços,
sabe? Será que não tem um lugar que dê para ele sair correr um pouco com você, jogar uma bola, fazer uma caminhada, né? Para não ficar tão preso entre quatro paredes o dia todo, porque todo mundo enlouquece, né? Então, assim, os brinquedos são os mais simples, aquilo que dá possibilidade. Por que ele enjoa logo do brinquedo de pilha? Porque o brinquedo de pilha é pobre. O brinquedo de pilha não tem possibilidade. O brinquedo de pilha é só apertar o botão. Agora, e esses outros brinquedos, né? E essas panelas, e esses potinhos que um encaixa no outro, que de repente vira uma torre, que de repente vira um laguinho do patinho que tá ali, e que de repente vira uma bateria. Olha a riqueza! Isso eles não enjoam. Eles vão criando e vão recriando. Então a gente vem, né? Quando a gente liga a televisão e entra na internet, tem lá um monte de propaganda, porque é isso que seu filho precisa, é desse estímulo que ele precisa, é disso que a criança precisa, é desse exercício que a criança precisa. A criança não precisa de nada. A gente não precisa ensinar nada para uma criança. A criança vai aprender na sua própria descoberta de como é que as coisas funcionam, de pegar, de manusear, de encaixar. A gente não vai ensinar a criança a brincar. A criança já vem com esse impulso de brincar. E a criança vai aprender brincando. Não é a gente falando e querendo dirigir a brincadeira, brincando livremente. Que ela vai ver como é que são esses encaixes, e daí a pecinha cai no chão, e que barulho que essa peça faz. E olha que interessante, olha que aprendizado. E de repente ela pegou um tecido e jogou no chão, e esse tecido não fez barulho. E tudo isso é uma grande descoberta, e daí ela pega essa pecinha e coloca no meio do tecido, enrola, e daí ela viu que isso pode virar uma peteca, uma coisa interessante para ela. Tudo isso é uma experiência enorme para essa criança, para lá na frente ela aprender tudo que ela precisa aprender depois, nas aulas de física e tudo mais. Nesse momento, a criança precisa explorar o mundo, explorar esses materiais, explorar esses brinquedos para o aprendizado dela e para a questão emocional dela. A gente quer mudar os padrões, né? Dos padrões dos nossos antepassados, que vinha com uma coisa super rígida, autoritária, de castigo, de cinta, de tudo mais. A gente viu que isso não funcionou. E daí o que acontece? A gente fica permissivo demais. A gente fica super protetor, querendo proteger, e fica super permissivo. Você tem liberdade, meu filho, você pode fazer o que você quiser. E por quê? Muito disso é porque a gente trabalha bastante. Para a gente dar uma aliviada nisso tudo, a gente acaba permitindo para fazer as vontades, para compensar. Sabe? Que nem aquela coisa quando a gente vai viajar, por exemplo, fica uma semana fora trabalhando, fica longe de casa, aí quando chega traz um presente. Aí viajou, eu voltei e trouxe um presente, né? Para presentear, para compensar essa ausência, para compensar essa falta. Aí a criança vai crescer dando mais valor para o presente do que para você mesmo que acabou de chegar, que é o mais importante, na verdade, não é o presente. Mas a criança fica esperando o presente. A criança, para ela ter liberdade, ela precisa ter os limites, ela precisa ter os limites claros. E isso é uma questão importante, né? Esse limite, esse seu não é o momento, agora já deu, né? Vai chorar, vai espernear, vai emburrar, eu sinto muito, mas agora não, já deu o seu tempo, né? Porque assim, se deixar, eles vão ficar o dia todo. É a mesma coisa comer doce. Se deixar um monte de doce para a criança comer, ela vai comer doce o dia todo? E não pode. A gente precisa colocar essas regras, né? Tem uma coisa que é muito importante, que é essa rotina, e que também as coisas, infelizmente, estão se invertendo. Tudo. Porque o que é importante é a gente colocar esses limites para as crianças, limites importantes, como essas, né, essas molduras que a gente coloca, né? Comer doce o dia inteiro, mas isso aqui não, é para o seu bem. Jogar videogame, ficar no celular o dia inteiro? Não, é para o seu bem, né? E a rotina é hora. Não hora, tá, gente? Não precisa ser na hora, mas é um momento do dia que a criança vai comer, naquele mesmo momento do dia, ela vai tomar seu banho, naquele mesmo momento do dia, ela vai tirar uma soneca, e naquele mesmo momento do dia, ela vai jantar, naquele mesmo momento do dia, ela vai dormir. A criança não pode escolher
Que eu tô falando que tá tudo ao contrário é porque hoje em dia as crianças estão escolhendo a rotina dela, elas estão escolhendo o horário que elas vão dormir, elas estão escolhendo o horário que elas vão comer, elas estão escolhendo o horário que elas vão tomar banho, elas estão escolhendo o horário que elas vão jogar videogame, elas estão escolhendo o horário para tudo. Então, assim, e quando eu falo de rotina, essa rotina já são os limites que a gente precisa colocar para eles, para nesse meio tempo eles terem a liberdade, para eles confiarem no mundo, porque existem sim essas molduras, eles precisam disso, porque senão eles vão ficar inseguros, sem saber até onde vai, até onde não vai. Então, muitas vezes as crianças estão fazendo pirraça, estão fazendo birra, ou não estão querendo fazer aquilo que a gente pede, porque estão pedindo, pelo amor de Deus, me dê limite, muitas vezes. Sabe, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para a gente colocar algumas regras. Eles precisam disso, né? E daí, o que tá tudo ao contrário? Aí o brincar livre, né? Andar de bicicleta, correr, pular, se desenvolver, experimentar, cair, ralar o joelho, subir, descer, tá sendo imposto pelos adultos. Então, aquilo que era para os adultos colocar, os adultos não estão colocando, e aquilo que era para as crianças terem autonomia para poderem, né, se desenvolver e crescer fortes e confiantes, que é nesse brincar, a gente está querendo colocar um monte de regra, colocar um monte de coisa, colocar um monte de você faz isso agora, você não faz isso agora, né? Querendo dirigir e comandar o tempo todo. Então, é isso que eu tenho para te falar, assim. Acabou o seu tempo. Sinto muito. Vai bater, vai esmurrar? Quer uma almofada? Aqui, ó, bate na almofada. Eu sei que é difícil, você tá frustrado, você queria muito, porque é importante a gente dar voz para os sentimentos das crianças. Eu sei que você queria muito, né, nesse momento jogar videogame, você tá muito chateado, tá muito bravo porque eu não estou deixando. Eu sei que é difícil a gente se sentir assim, né? Mas tudo bem, pode chorar, pode espernear, eu tô aqui com você. Às vezes eu me sinto assim também, né? Mas agora você não vai jogar o seu videogame, tá? E ter essas regras na rotina, ter esses momentos. Não é assim, ai, a Fabi fica falando mal de videogame, de televisores e tudo mais. Gente, eu também não dá pra, né? Eu sei que às vezes as crianças vão ficar na frente da televisão. Não dá pra falar, ai, não vão ficar na frente da televisão. Tudo bem, porque eu falo, ó, criança de 2 anos, gente, não vamos deixar na frente da televisão. Né? Mas nessa quarentena, tá, tudo bem, mas então vamos cuidar. Vamos cuidar. E nós somos responsáveis por isso, não eles. Eles não sabem quando que eles podem parar, até quando. Aquilo que eu falei, o tempo da criança é completamente outro. Se deixar, eles vão ficar o dia inteiro assistindo televisão, jogando videogame, porque é legal, tá lá, não precisa se exercitar, não precisa fazer nada, não se movimenta, tá confortável, é interessante, tem um monte de luzes, um monte de coisas super invasivas, né? E que acaba hipnotizando a criança. E a criança não se desenvolve, a criança não vai brincar, ela não vai explorar, ela não vai conhecer o mundo, ela não vai se conhecer. É uma tragédia, é uma tragédia. Então a gente precisa cuidar dessa rotina. Então é meia hora de manhã, é meia hora à tarde, acabou, seu tempo acabou. Sabe? Ah, tô entediado, não tenho o que fazer. Que bom. É bom ficar entediado. Sabe? Deixa, o tédio é bom. Né? O tédio faz a gente crescer, faz a gente rever as coisas. Não tem problema a criança ficar entediada. Quantas vezes os meus filhos não chegam assim, ai, não tem que fazer. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Não tem que fazer, porque não tem que fazer. Ah, não tem que fazer mesmo. Não tem que fazer. Então não faz nada. E tá tudo bem. Dá 2 minutos eles já estão inventando o que fazer. Sabe? Porque tiveram esse tempo. Tudo bem, daqui a pouco eles vão achar alguma coisa legal para fazer. E que não vai ser videogame, não vai ser assistir televisão. Né? Porque a gente, como adulto, a gente quer o melhor para eles e a gente sabe que isso não faz bem, né? Mas também a gente sabe que isso tudo tá aí, a gente sabe que tem alguns momentos que eles vão precisar ficar, porque a gente vai ter que fazer alguma outra coisa, mas vamos cuidar, né? Cuidar desses momentos, cuidar desse tempo, é nossa responsabilidade isso, cuidar desse tempo e desse espaço, e até desse tempo que a gente está com eles verdadeiramente, porque a vida nos engole, né? Cuidar para respeitar o tempo deles, né? Porque com isso eles vão se fortalecer. E o que a gente mais quer são as crianças fortes, seguras, independentes, né? Para lá na frente não ter que fazer um monte de tratamento,
né, de terapia e tudo mais. Então, eles precisam desse momento, dessa infância. É muito louco o quanto que a gente está tirando, né, a infância. A gente está ficando mais velho, né, assim, durando mais nessa vida, né, com a medicina, com tudo mais, com a alimentação, com a saúde, com o exercício, né? Estamos, né, antigamente morriam com o quê? Com 40, 50, 60 anos, e hoje em dia 80, 90 anos, tá jovem ainda. E a gente está reduzindo cada vez mais o tempo da infância, que dura apenas esses 7 anos. Então, assim, não podemos roubar essa infância, porque a infância é a base para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, assim, o brincar é um direito da criança. Ela precisa brincar para se desenvolver, né? Então, a gente não pode roubar isso dela com a nossa pressa, com o nosso tempo escasso, com a agenda cheia. Ah, mas a minha filha brinca o dia inteiro. A minha filha brinca, né? Vai para uma escola, de repente, super quadradinha, que tem o tempo todo um monte de coisa que ela tem que fazer, o intervalo de 20 minutos, que não dá tempo nem para começar a entrar numa brincadeira, já tem que voltar, porque o sinal já tocou, né? Aí chega com um monte de atividade, mesmo nas aulas de música. Agora você tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, tem que tocar instrumento desse jeito, tem que cantar desse jeito, tudo assim. Aí entra no carro, tem que fazer. Daqui a pouco você vai para aula de balé e corre para aula de balé. E na aula de balé tem que colocar o coque, e tem que colocar a sainha, e tem que colocar a sapatilha, e tem que chegar e tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. E depois da aula de balé, você vai para aula de piano. Aí chega na aula de piano, a professora fala tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que fazer. Essa criança passou o dia e não brincou. E a gente acha, porque tá fazendo aula de balé é gostoso. Não é o brincar livre que a gente está falando. Né? Então a gente tem que começar, tem que olhar mesmo para isso, sabe? Olhar para isso, respirar, tentar entrar no tempo da criança, dar esse espaço. As crianças estão perdendo o brincar. A gente tem aqui a casa do ninho e as crianças maiorzinhas chegam não sabendo brincar. A hora que fala, olha o espaço para você, olha só os brinquedos, né, os materiais, a terra, a areia, a grama, quantas possibilidades, os tecidos, né, tecidos, eles adoram brincar com tecidos. Olha aqui a natureza, os outros coleguinhas, tudo. A criança trava. Porque ela ficou durante anos da primeiríssima infância delas sem saber, sem poder brincar livremente, sempre com alguém dirigindo a brincadeira. Então, quando a gente coloca assim, vai lá por você, a criança não sabe. E quando essa criança chegar, esse adulto chegar, adolescente, adulto, chegar no mercado de trabalho lá na frente? Vai falar, e aí, qual que é a sua proposta? O que você tem que... Ai, não sei. O que você vai fazer de faculdade? Não sei. Não sei. O que você... Ah, e a sua proposta criativa para a gente desenvolver um projeto? Não sei. Não sei criar, não sei me impor, não sei o que eu quero, porque eu não tive esse tempo de me conhecer. Eu não sei nada. E o mercado de trabalho exige pessoas criativas. Exige. A não ser que você seja uma maquininha. Muitas crianças, tá? Não dá para generalizar, né? Porque... Enfim, mas é muito triste, assim, as crianças, sabe, chegam e só podem pisar em tapete fofinho. Se a gente coloca essa criança descalço numa terra, numa grama, ela não consegue. Sabe, entende? Assim, o quanto que a gente vai aprisionando, vai fechando, ela fica com medo. Ela fica com medo de subir um degrau de uma escada para poder ver de uma altura maior. Fica com medo. Porque a gente aprisionou. Essa criança vai crescer amedrontada, ela vai crescer com medo do mundo, ou ela não vai ter vontade de crescer. Então, sabe, tem tantas coisas intrínsecas nisso, assim, que é muito importante a gente rever e repensar e falar muito sobre isso, né? Falar muito sobre esse brincar. Não precisa gastar fortunas, aliás, não deve, sabe? E lembrar dessa organização desse espaço, né? Também se a gente pegar tudo e jogar tudo numa caixa, tudo... bagunçado, a criança não vai se interessar pelo brincar. Então, assim, as coisas, cada uma tem a sua casinha, né? Tem um momento de arrumar, de organizar, para ela saber cuidar também. Aí vem o limite, né? Acabou, brincou, chega no final do dia,
Tá, vamos organizar, vamos cantar. Depois de tanto brincar, agora temos que arrumar todos os brinquedos no lugar. Nós vamos guardar. Né? E é importante, ela faz parte do todo, ela precisa cuidar daquilo. A gente tem que estar o tempo todo atento. Atento com esse tempo, com esse espaço, com esse vínculo, com essa conexão, porque se a gente deixa, a vida nos engole. A vida nos engole. E a infância passa muito rápido. E depois, para a gente voltar atrás, né, é muito difícil.